Olá pessoal, aqui é o professor Magrão com uma aula de raciocínio lógico. Vamos resolver aqui um probleminha de tabela, uma questão fresquinha da Fundação Carlos Chagas, prova de Auditor Fiscal 2019 da Bahia. Vamos lá. O presidente da República de determinado país chamou para conversas individuais 5 ministros das seguintes pastas: Economia, Educação, Meio Ambiente, Justiça e Saúde. Foram assim chamados os ministros Alberto, Camargo, Eliseu, Delcídio e Josenildo, em certa ordem. Depois de Camargo, que não é ministro da Educação, foi chamado ministro da Saúde. Josenildo foi o primeiro a ser chamado. O ministro da Economia, Alberto, foi chamado logo após o ministro da Educação. O ministro da Justiça não é Delcídio e nem Eliseu. Eliseu foi o último chamado, logo após o ministro da Saúde. Olha só quanta informação, pessoal. Aqui nós temos os ministros, a ordem com que eles foram convocados para uma determinada reunião e as respectivas pastas. Então é um problema que eu gosto de resolver usando aqui uma tabela, certo? E conforme vamos avançando nas declarações dadas, nós vamos eliminando ali alguns campos da tabela e descobrindo a ordem com que foram chamados e as respectivas pastas, ok? Então vamos lá. Depois de Camargo, que não é ministro da Educação, foi chamado o ministro da Saúde. Veja só, Camargo não é ministro da Educação e também não é ministro da Saúde, porque o ministro da Saúde foi chamado depois dele, ok? Vou anotar aqui, olha, Camargo foi chamado antes do ministro da Saúde, ok? Vamos lá. Josenildo foi o primeiro a ser chamado, então vou colocar aqui a informação do Josenildo. E tem um brinde aqui, né, com essa informação, que fala o seguinte, olha, o Camargo ele foi chamado antes do ministro da Saúde. Se Josenildo é o primeiro, não foi chamado ninguém antes dele. Então ele não pode ser o ministro da Saúde ali. Ok? Certo? Então, vamos lá. O ministro da Economia, Alberto, foi chamado logo após o ministro da Educação. Então, já sei aqui qual pasta pertence ao senhor Alberto, certo? Com essa informação aqui eu elimino todas as outras pastas e também libero aqui os ministros da pasta da Economia. E ele foi chamado logo após o ministro da Educação. Então vou deixar marcado aqui, olha, ele foi chamado depois do ministro da Educação. Beleza. Próxima informação. O ministro da Justiça não é Delcídio e nem Eliseu. Então eu vou eliminar aqui. Para a Justiça não vai nem o senhor Eliseu nem o senhor Delcídio. Ok. Eliseu foi o último chamado, logo após o ministro da Saúde. Então eu já sei que Eliseu foi o quinto chamado e também não é o ministro da Saúde. Certo, pessoal? Opa, que beleza, hein? Sobrou aqui então a informação de que Delcídio aqui é o ministro da Saúde. Então eu já vou aproveitar essa informação, liberar aqui a pasta da Saúde e aproveitando aqui, como eu sei que ele é o ministro da Saúde e Camargo tem que ter sido chamado antes do ministro da Saúde e Eliseu foi chamado logo após o ministro da Saúde. Se Eliseu é o quinto, Delcídio tem que ser o quarto, ok? Ninguém mais para a Saúde. De tabela, né? Camargo foi chamado antes do ministro da Saúde, então ele é o terceiro. E está completa aqui a coluna correspondente à ordem dos ministros, ok? Por enquanto eu tenho duas pastas garantidas aqui, a Economia e a pasta da Saúde. E também as afirmações já acabaram, né, pessoal? Então vamos voltar dando uma olhadinha lá se tem algo que nos ajude. Então pesquei aqui a afirmação. O ministro da Economia, Alberto, foi chamado logo após o ministro da Educação. Como agora eu sei a posição de todos eles, eu sei que Alberto foi chamado em segundo,
E ele foi chamado logo após o ministro da Educação. O ministro da Educação tem que ser o primeiro. Então, Josenildo é que é o ministro da Educação. Certinho? Estou liberando aqui a pasta Educação. Certo. E agora, para finalizar, Camargo, sobrou para ele aqui a pasta da Justiça, certo? E Meio Ambiente ficou com o senhor Eliseu. Vamos lá. Conclui-se com base nessas afirmações que, vamos lá, para resolver essa questão agora, temos aqui um resuminho, certo? Item A. Eliseu é o ministro do Meio Ambiente. Bingo! Achamos aqui a alternativa correta. Um bom estudo a todos, tá? Um abraço. Para quem quiser, eu vou verificar aqui as demais, tá ok? Quem quiser encerrar aí, já gabaritamos aqui, ok? Vamos lá. Camargo foi o segundo a ser chamado? Não, Camargo foi o terceiro, tá aqui. Alberto é o ministro da Educação? Não, ele é da Economia. Delcídio é o ministro da Educação? Não, é Saúde. E o segundo a ser chamado foi o ministro da Saúde? Não, o segundo foi o ministro da Economia, certo? Lá, agora de novo aí, né? Para quem ficou até o finzinho, um grande abraço a todos, até a próxima aula.